Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo de hoje nós vamos estudar sobre ele presente de indicativo. Quando eu falo de presente, estou fazendo referência a um tempo verbal. É isso que são 3 tempos verbais: presente, pretérito e futuro. E quando falo de indicativo, estou fazendo referência a um modo verbal. É isso que são 3 também. Existe o modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Isso, aliás, eu trouxe aqui para mostrar para vocês, para efeito de informação, os 3 modos verbais. Temos ele modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Nesse vídeo de hoje nós vamos estudar somente ele modo indicativo. Mas o que é ele modo indicativo? É aquele modo verbal que nós utilizamos para expressar uma certeza, certo? O modo indicativo é o modo da certeza. A pessoa que utiliza o modo indicativo para expressar algo, ele vai falar de algo que está acontecendo, ou que vai acontecer, ou que realmente aconteceu, ok? Por exemplo, Andrés habla mucho, ou seja, Andrés fala muito. Observe que a pessoa que fala isso tem certeza que realmente Andrés, fala muito, certo? Então, sendo assim, a gente conclui, que o verbo hablar, em português o verbo falar, isso está no presente, porque está expressando algo que acontece no momento da fala, isso está no modo indicativo, porque a pessoa que fala isso tem certeza. Aqui não tem espaço para dúvida, ok? E o modo subjuntivo é o contrário, certo? O modo subjuntivo expressa uma dúvida, isso? Uma hipótese, isso? Uma incerteza. Então a pessoa que utiliza o modo subjuntivo, ele utiliza para expressar algo que ele não tem certeza. Por exemplo, espero que amanhã seja um dia de sol. Ou seja, a pessoa que fala isso espera que amanhã seja um dia de sol, mas só que não tem certeza que realmente amanhã vai ser um dia de sol, por exemplo, certo? Então aqui está no modo subjuntivo, ok? Imperativo. Essa palavra imperativo, ela provém da palavra imperador, que historicamente imperador era quem dava ordem, quem dava conselho, que fazia pedido. Então, o verbo, quando está no modo imperativo, ele sempre vai tratar de uma ordem, de um conselho, isso? Exemplo, cuida da saúde, ou seja, cuide da sua saúde. Temos aqui uma ordem, portanto, aqui está no modo imperativo. Mas, nesse vídeo, nós vamos falar especificamente do modo indicativo, certo? Aquele que indica uma certeza. Para isso, a gente precisa conhecer, os verbos regulares, os verbos irregulares. A gente vai estudar nesse vídeo, os verbos regulares e irregulares no presente do indicativo, tá ok? Quando eu falo de verbos regulares, o próprio nome já diz, que se trata daquele verbo que não sofre nenhuma alteração durante o processo de conjugação. Se trata daquele verbo que segue um modelo de conjugação, ok? Já os verbos irregulares, isso está no nome, sofre uma irregularidade, não segue o modelo de conjugação, Porém, é sempre mais desafiador estudar verbos irregulares, tá ok, pessoal? Vamos lá. Em espanhol, há 3 grupos de verbos, segundo sua terminação, ou seja, levando em consideração as terminações dos verbos, na língua espanhola existem 3 grupos de verbos. Quais são eles? Os que terminam em AR, que são os de primeira conjugação, por exemplo, hablar, escuchar, viajar, e os verbos que terminam em ER, que são os verbos de segunda conjugação, aprender, entender, conhecer, termina em ER, é de segunda conjugação, e os verbos que terminam em IR, que são os de terceira conjugação, escrever, beber e descobrir, certo? Para a gente estudar os verbos em ele presente do modo indicativo, aqui tem uma coisa fundamental que nós precisamos saber, que é identificar o radical de um verbo. É muito simples, tá, pessoal? Nós temos aqui o verbo hablar, certo? Só basta a gente tirar essa terminação que vai indicar a que conjugação ele pertence. O que sobra é o que a gente chama de radical ou de raiz, que se trata daquela parte mais elementar do verbo, aquela parte mais significante, ok? Quando a gente vai conjugar o verbo hablar, quando o seu radical sofre alguma alteração durante o processo de conjugação, a gente diz que ele é um verbo irregular. Agora, se por exemplo a gente for conjugar o verbo hablar
e durante o processo de conjugação o radical não muda, não sofre nenhuma mudança, a gente diz que é um verbo regular, ok? E o radical do verbo escuchar, basta tirar, né, a terminação que vai indicar que conjugação ele pertence, e o que resta é o que a gente chama de radical ou de raiz. E com o verbo aprender acontece a mesma coisa, tirou a terminação que vai indicar que conjugação ele pertence, o que resta é o radical ou raiz. Neste caso, R indica que ele pertence à segunda conjugação, então tirou essa terminação, o que resta é o que a gente chama de radical. Com o verbo escrever é a mesma coisa, tirou a terminação que indica a que conjugação ele pertence, o que resta é o que a gente chama de radical, que é justamente a parte que vai determinar se ele se trata de um verbo regular ou irregular, ok? Então, sabendo disso, a gente vai começar aqui, né, pelos verbos regulares en el presente de indicativo. Regulares, verbo regular, aquele que segue o modelo de conjugação. Aqui eu trouxe o verbo amar, beber, beber, ou seja, um verbo de primeira conjugação, é isso, um verbo de primeira conjugação, um de segunda conjugação e outro de terceira conjugação. Aqui estão os pronombres personais que nós sempre utilizamos, né, para conjugar os verbos, ok? Observe, pessoal, quando a gente tira a terminação que indica que conjugação pertence, né, isso, o verbo amar, o que resta é o que a gente chama de radical. Observe que durante a conjugação, esse radical ele sempre prevalece em todas as formas verbais. Portanto, a gente diz que o verbo amar, né, é um verbo regular porque durante a conjugação o seu radical não sofre nenhuma mudança, certo? Então, para me conjugar o verbo amar em presente indicativo, basta eu saber quem é o radical. E feito isso, acrescento, né, as desinências, né, do presente indicativo para os verbos de primeira conjugação, que são essas aqui que estão em negrito. Aí o verbo amar fica conjugado. Aí fica como? Fica eu amo, tu amas, ele, ela, você ama, nós outros amamos, vosotros amais, eles, elas, ustedes amam. Ok? E com o verbo beber, um verbo de segunda conjugação, a gente tira aqui a terminação que vai indicar que conjugação ele pertence, e o que resta é chamado de radical. Observe que não se altera, é isso, esse radical prevalece em todas as formas verbais durante a conjugação. Portanto, o verbo beber é um verbo regular porque não sofre nenhuma alteração no seu radical. E para conjugar o verbo beber em presente indicativo, basta eu saber quem é o radical e acrescentar as desinências do presente indicativo para os verbos de segunda conjugação, que é o, es, e, emos, eis e n. Aí fica como bebo, bebes, bebe, bebemos, bebeis e bebem, ok? E com o verbo beber, né, isso acontece o mesmo procedimento. Tirou aqui a terminação que indica a que conjugação ele pertence, né, isso. O que resta é o que a gente chama de radical. E observe que esse radical ele vai se repetir durante ao longo de todas as pessoas verbais. Portanto, o verbo beber ele é um verbo regular que não sofre nenhuma alteração no seu radical durante a conjugação do verbo. E para mim conjugar o verbo beber em presente indicativo, basta eu saber quem é o seu radical, e feito isso eu pego as desinências de presente indicativo para os verbos de terceira conjugação e acrescento, né, ao radical. Aí fica assim, bibo, bibes, bibe, bibimos, bibis, bibem, beleza? Ok, pessoal, aqui temos 3 verbos, né, conjugados no presente indicativo, né, isso. É importante destacar que para os verbos de primeira conjugação, né, existe, né, essas desinências aqui, né, ou terminações, ou as, a, amos, ais e an. Existem as desinências para os verbos de segunda conjugação, que é o, es, e, emos, eis e n. Existem as desinências para os verbos, né, de terceira conjugação, que é o, es, e, imos, is e n. Observe que a diferença das desinências para os verbos de segunda conjugação para os de terceira conjugação é somente na segunda pessoa do plural, que para os verbos de segunda conjugação é eis e para os de terceira conjugação é is. O resto segue tudo igual. Ok? Então esses foram os verbos regulares. Agora vem a parte melhor do vídeo, que é sobre os verbos irregulares, né, no presente indicativo.
Quando eu falo de verbos irregulares, eu já estou dizendo que se trata de verbos que sofrem profundas alterações do seu radical, certo, pessoal? Então vamos lá. Alguns verbos se modificam quando os conjugamos, isso. Alguns verbos se modificam quando a gente conjuga ele, não é isso? E esses verbos são chamados de verbos irregulares, que são o que a gente vai ver a partir de agora, ok? Nós temos aqui dois verbos, né? O verbo preferir e o verbo poder, é isso, conjugado no presente indicativo. Aqui estão os pronomes personais que sempre utilizamos na conjugação, né, dos verbos. Observe, pessoal, nós temos o verbo preferir aqui, né? Primeira coisa que eu tenho que achar é o seu radical. Para me achar, basta eu tirar, né, isso a terminação que vai indicar que conjugação ele pertence. No caso, o verbo preferir, um verbo de terceira conjugação. Quem está me dizendo isso é IR, né? Isso, quando eu tiro essa parte aqui, o que resta é chamado de radical. No caso do verbo preferir, o seu radical vai até o segundo R. Então, o que vai acontecer, pessoal? É que na primeira, segunda e terceira pessoa do singular desse verbo, esse segundo E que está aqui no radical, ele vai ser trocado por IE. Observe. Eu prefiro, tu prefieres, eles te preferem. Já na primeira e segunda pessoa do plural, este segundo E que está no seu radical, ele é preservado, olha só. Olha aí a modificação que está acontecendo no seu radical durante a conjugação. Já na terceira pessoa do plural, volta a ocorrer novamente essa substituição do segundo E do radical do verbo preferir por IE. Observe que aqui não seguiu, né, um modelo de conjugação, certo? Então, quando não segue um modelo de conjugação, ou seja, quando o seu radical se modifica, é isso, quando ocorre alteração no radical durante a conjugação do verbo, a gente diz que o verbo é o quê? Irregular. Portanto, o verbo preferir é um verbo irregular porque sofreu alteração no seu radical durante a conjugação. Beleza, pessoal? E aqui nós temos o verbo poder, certo? Primeiro, eu tenho que achar o seu radical, né? Isso, o que resta, né? POD é o seu radical. E na primeira, segunda e terceira pessoa do singular e na terceira pessoa do plural, né, este O que está no radical, ele vai ser trocado por UE. Observe, eu puedo, né, isso, tu puedes, eles te pueden, né, isso já na primeira pessoa e segunda pessoa do plural, né, este O que está no radical, ele é preservado. Então, tudo isso são alterações, né, que ocorrem no seu radical e isso é verbo irregular, ok? Vamos ver outros verbos aqui, porque estudar verbos irregulares é sempre um desafio, né? Porque cada verbo apresenta uma particularidade diferente, vamos dizer assim. Então, sendo assim, quanto mais verbo a gente estudar, melhor, não é isso? Então, nós temos o verbo rugar e pedir. Nós temos aqui o radical do verbo rugar, tirou a R, o que resta é o radical. Observe que na primeira, segunda e terceira pessoa do singular e na terceira pessoa do plural do verbo rugar, o U vai ser trocado por UE. Observe. Eu ruego, tu ruegas, eles te ruegam. Já na primeira e segunda pessoa do plural, né, o U que está no radical, ele é preservado. Rugamos, rugais e ruegam, certo? Aqui nós temos o verbo pedir, tirou a terminação que indica a que conjugação ele pertence. O que resta é o que a gente chama de radical. Observe que na primeira, segunda, terceira pessoa do singular e na terceira pessoa do plural, este E vai ser trocado por I, certo? Fica como eu pido, tu pides, ele pidem, os outros pedimos, aqui já é preservado, né? Este é do radical, pedimos, pedis, pidem. Certo, pessoal? Então, vocês estão vendo aí, né, que está acontecendo, né, alterações no radical, não está seguindo o modelo de conjugação. Por esta razão, a gente diz que esses verbos são irregulares, ok? Vamos lá. Recuerda, nós temos um lembrete aqui, né, uma observação para fazer. La terminação de los verbos é a mesma que la de los regulares. É isso, pessoal. Aqui está pedindo para a gente observar o seguinte, que as mesmas terminações dos verbos regulares são as mesmas dos verbos irregulares, ok? Vamos lá. Outra observação. La transformação não ocorre em nosotros. Vosotras e vosotros ou vosotras, né? Aqui está dizendo que a modificação ocorre somente na primeira, segunda, terceira pessoa do singular e na terceira pessoa do plural.
Em nós outros e vós outros não ocorre essa alteração, ok? Observação feita com sucesso, né? Então vamos ver outros verbos aqui, pessoal. Nós temos aqui os pronombres, né? E aqui nós temos o verbo trair, extraindo o seu radical, tirou essa terminação, o que resta é o radical. Observe que aqui vai ser diferente dos verbos que a gente viu até agora. A alteração aqui ela vai acontecer somente na primeira pessoa do singular. Veja bem, aqui este A na primeira pessoa do singular vai ser trocado por AIG. Aí fica como eu traigo. O resto segue tudo normal. O radical é preservado nas demais pessoas. Mas mesmo assim, essa alteração acontecendo somente na primeira pessoa do singular, o verbo trair, ele é um verbo irregular, ok? O mesmo acontece com o verbo hacer, né? Fazer em português. Alteração somente na primeira pessoa dele singular. O C do radical é trocado por o G. Aí fica como eu hago, né? Tu haces, ele hace, nós outros hacemos, vosotros haceis, eles hacem. É isso. Nós temos aqui outros verbos irregulares. Nós temos o verbo poner, tirou aqui a conjugação, né, a terminação que indica a que conjugação ele pertence. O seu radical é PON. Observe que aqui na primeira pessoa do singular, pessoal, este N ele vai ser trocado por NG. Esqueceu de colocar o N aqui, tá, pessoal? Mas aqui na primeira pessoa do singular, este N ele é trocado por NG. Observe, eu pongo, certo? O resto segue tudo normal, olha só. Ele é irregular somente na primeira pessoa do singular, ok? E aqui nós temos o verbo salir, né? Isso na primeira pessoa do singular, o L é trocado por LG. Aí fica como? Eu salgo, tu sales, eles salem, nós outros salimos, os outros salis, eles, ustedes salem. Certo? Recuerda, estes verbos são irregulares unicamente na primeira pessoa dele singular. A gente já fez essa observação, né, pessoal? Aqui está dizendo que tanto o verbo trair, hacer, poner e salir, eles são irregulares somente na primeira pessoa do singular. Essa alteração acontece somente na primeira pessoa do singular, mas mesmo assim são verbos irregulares, ok? Então, pessoal, como estudar verbos irregulares é sempre um desafio, né? Então, quanto mais verbos a gente conhecer, melhor. A gente viu alguns, né? E aqui eu trago outros verbos irregulares, caso vocês desejam conhecer, né? Nós temos outros também. Nós temos o verbo tener, venir, decir, oír, dar, cair, valer, saber e caber. É isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, pessoal.